Há 51 anos atrás, em 1974, um levante militar liderado por uma dissidência da média oficialidade das Forças Armadas derrubou o governo Marcelo Caetano, o último governo do regime salazarista que se perpetuou no poder durante incríveis 48 anos. O salazarismo foi um regime contemporâneo da ditadura fascista na Itália, da ditadura nazista na Alemanha, contemporâneo do franquismo, que chega ao poder ao final da Guerra Civil em 1939 no Estado espanhol, mas não sucumbiu junto com a derrota do nazifascismo ao final da Segunda Guerra Mundial e se manteve no poder até que, finalmente, exaurido, consumado por uma guerra colonial sem fim na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique, produziu-se uma fratura nas Forças Armadas e este levante militar foi a centelha do início de um autêntico processo revolucionário. Um processo revolucionário, ele se precipita, se coloca em movimento quando milhões e milhões de pessoas que durante décadas e décadas foram politicamente inativas despertam para a arena da luta política coletiva e decidem que o futuro é agora, que a sua mobilização para melhorar de vida é inadiável e o 25 de abril abriu as comportas de uma nação que estava reprimida e sufocava diante do abuso de poder de um regime arcaico, retrógrado, ultra-reacionário, e saíram às ruas. Nos dias imediatos, depois do 25 de abril, milhares de populares invadiram construções para reivindicar o direito à moradia popular. Iniciaram-se imediatamente greves pelo aumento dos salários. Em todos os espaços da vida social, nas escolas, nas universidades, nas empresas, se iniciou uma depuração dos fascistas, dos agentes colaboradores da PIDE e nas regiões ao sul do Tejo, no Alentejo, se iniciou o processo da reforma agrária. Na sequência, durante 18 meses, a Revolução foi encontrando obstáculos, constituíram-se, na sequência, sucessivos governos provisórios. O primeiro governo provisório ele é derrubado ainda em julho, porque, com a presidência nas mãos do general Spínola, o primeiro-ministro Palma Carlos, ele não aceitava reconhecer o direito imediato à independência das colônias e, portanto, o fim da guerra colonial, e por isso foi derrubado. No processo que vai de julho até setembro, a Contra-Revolução prepara o primeiro golpe. No dia 28 de setembro, há um esboço de um levante contra-revolucionário que é derrotado, se constroem piquetes em todas as entradas da cidade de Lisboa. Nenhum carro, nenhum caminhão pode entrar ou sair sem ser revistado. As pessoas se uniram para garantir com estas barreiras que não houvesse invasão de Lisboa. O golpe foi derrotado. Spínola é deslocado da presidência da República, assume o general Costa Gomes e se inicia o terceiro governo provisório, agora já consolidada a presença de Vasco Gonçalves como o primeiro-ministro. Mas a Contra-Revolução, evidentemente, não estava ainda derrotada, e no intervalo de setembro de 74 até o 11 de março de 75, acumulou forças, se reorganizou, se estruturou e preparou uma segunda tentativa de golpe militar, desta vez com o bombardeio de Lisboa e o cerco ao principal regimento militar na entrada da cidade, o Regimento de Artilharia Ligeira 1,
E o segundo golpe também é derrotado, mas desta vez assume um quarto governo provisório que decide tomar medidas emergenciais. E no intervalo dos meses seguintes, toda a banca é nacionalizada, os 7 grupos industriais mais importantes são nacionalizados e o movimento de ocupação de terras no Alentejo se generaliza e, portanto, os grandes latifúndios são expropriados, são ocupados pela reforma agrária. Neste intervalo, pós 11 de março, nós temos a consolidação do poder popular, ou seja, a experiência intensa deste pouco mais de um ano. Ele não se resumiu uma luta pela consolidação das liberdades democráticas, a luta por uma Assembleia Constituinte que foi eleita um ano depois do 25 de abril, mas as massas encontraram a necessidade de novas ferramentas de luta e, portanto, dentro das empresas surgiram comissões de trabalhadores, dentro dos bairros, comissões de moradores. Nas zonas da reforma agrária, os trabalhadores agrícolas se auto-organizaram. Em todas as escolas, nas universidades, surgiram as expressões da democracia direta e da auto-organização das massas, o poder popular, os conselhos. E, portanto, a democracia direta, as assembleias. O país entrou em assembleia permanente. Tudo que remetia aos interesses dos trabalhadores era tema de debate permanente, de resolução, de luta de partidos, da esquerda moderada, da esquerda revolucionária, das correntes intermediárias entre uns e outros. E, nesse processo, a revolução também se organizou nos quartéis, surgiu assembleias nos quartéis, surgiu a experiência da auto-organização dos soldados e marinheiros, e não eram, portanto, somente os oficiais que faziam parte do MFA, que tinham as suas instâncias democráticas de deliberação, as próprias unidades militares, os quartéis, os regimentos passaram a ter assembleias. Nesta dinâmica, a partir do verão quente, a partir de julho de 75, o campo da Revolução se divide. A liderança do Partido Socialista, Mário Soares, que foi majoritária no processo eleitoral da Constituinte, elegeu mais de 36% dos deputados, ela se levanta contra o governo provisório liderado por Vasconcelos, rompe com o governo provisório, passa à oposição e inicia uma campanha denunciando que o 5º governo provisório era antessala de um golpe de praga, ou seja, denunciando que a experiência da democracia direta, das nacionalizações, da coletivização da terra, do poder popular, era antessala de um golpe de praga, de um surto revolucionário, acusando o Partido Comunista de tentar tomar o poder. Esta campanha conseguiu mobilização de ruas, conseguiu um eco, dividiu a classe trabalhadora. O Partido Socialista tinha audiência, sobretudo nos trabalhadores com a escolaridade média mais elevada, no setor de serviços, enquanto a grande maioria dos trabalhadores manuais, a classe operária, respeitava a liderança do Partido Comunista. Esta fratura na classe trabalhadora debilitou o campo da Revolução. É neste contexto que, no verão quente, do centro para o norte do país, as forças contra-revolucionárias passam a ofensiva, invadem sedes dos sindicatos, sedes dos partidos de esquerda, inicia-se uma perseguição aos ativistas, aos militantes revolucionários, sobretudo nas regiões mais conservadoras, onde ainda prevalecia o peso da pequena burguesia proprietária, urbana e rural, e esta divisão atinge também a alta e média oficialidade do MFA, do Movimento das Forças Armadas, que tinha se instituído como um poder entre as instituições da República, o Conselho da Revolução, a Assembleia do MFA, se divide uma parcela, constitui o Grupo dos 9,
os nove membros do Conselho da Revolução, que abraçam a campanha de denúncia contra o perigo de um golpe de Praga. Esta campanha, evidentemente, era totalmente falsa. A orientação do Partido Comunista era de sustentar os governos provisórios, a estratégia da aliança Povo-MFA para consolidar as liberdades democráticas, consolidar o setor público da economia, que já representava 65% do produto interno bruto, garantir a independência das colônias, em particular a independência de Angola e a transferência do poder do exército português para a direção de Agostinho Neto e do MPLA. Mas o Partido Comunista fazia o cálculo que um processo de revolução socialista em Portugal, um país da OTAN, no marco da coexistência pacífica, do Tratado de Yalta e Potsdam, não era possível, mergulharia o país numa guerra civil, seria impensável o desenlace desse processo, seguramente haveria uma intervenção da OTAN. Portanto, a linha do Partido Comunista, que inclusive contrariava em alguns momentos as iniciativas do governo Vasconcelos, foi de conter o processo. Mas a ofensiva do Grupo dos Nove levou à derrubada do quinto governo provisório, deslocamento de Vasconcelos da condição de primeiro-ministro, e, a partir dali, os acontecimentos entre setembro e novembro de 75 se precipitam numa vertigem dramática, com ampla radicalização, greves, manifestações de soldados armados com tanques e com armas automáticas nas principais avenidas de Lisboa. E, ao mesmo tempo, a preparação de uma contraofensiva. O cálculo que o Grupo dos Nove fazia é que era possível que um setor da ultra-esquerda se perdesse o juízo, e isso, infelizmente, aconteceu. No dia 25 de novembro, o regimento de paraquedistas se lançou numa aventura sobre Lisboa, ocupou a rádio e televisão, anunciou que estava defraudando a bandeira vermelha e inaugurando a Revolução Socialista, e em resposta ao fato de que as Forças Armadas tinham dissolvido o seu regimento, agradecido aos seus serviços e devolvido eles para voltarem para casa. Em reação, em autodefesa, se lançam no levante e, durante 1h30, ocupam os meios de comunicação, mas a resposta estava minuciosamente preparada e, no intervalo de menos de 2 horas, houve um contragolpe brutal, liderado pelo general Ramalhianes, que selou o fim do MFA, o fim das liberdades democráticas nos quartéis e a consolidação de um poder militar agora monolítico e comprometido em derrotar a experiência do poder popular. Em 25 de abril de 76 ocorrem as primeiras eleições presidenciais e é o general Ramalhianes, o carrasco do 25 de novembro, que é eleito presidente da República com a união de todas as forças da direita e da extrema-direita. A Revolução Portuguesa, portanto, ela só se iniciou no dia 25 de abril, mas foi um processo que, durante 1 ano e meio, transformou Portugal no país mais livre do mundo. Foi a última experiência de uma revolução anticapitalista no último quartel, no quartel final do século XX. E ainda que a revolução social tenha sido derrotada, a experiência revolucionária foi interrompida, mas o processo revolucionário não foi castigado com um golpe de terror, como foi no Chile, em Santiago, 2 anos antes, em 73, no 11 de setembro. A Contra-Revolução usou os métodos da violência na madrugada do 25 de novembro, mas depois usou os métodos da reação democrática para conter o processo, e, nesse marco, muitas reformas
tiveram que ser concedidas. A União Europeia constituiu fundos estruturais, transferiu milhões e milhões de marcos, de francos franceses, de libras esterlinas, para a modernização do país, permitiu que o país tivesse um sistema público e gratuito de saúde, um sistema previdenciário, um sistema de educação com acesso até às universidades, conquistas reformistas espetaculares que ajudaram a reduzir o desnível entre Portugal e a Europa Ocidental. 25 de abril sempre.